Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas para você que me segue na internet, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos lá, Web Jornal do Paulo Maciel de quinta-feira, 5 de janeiro de 2023, dia de Santa Emiliana, Santo Eduardo, São Simeão Estilita. São Simeão Estilita é um santo, para mim, não muito conhecido. São João Nepomuceno Neumann. É tempo de Natal ainda na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. É tempo do Natal. Janeiro é o primeiro mês do ano, tem 31 dias, é o mês da paz e da fraternidade universal, mês do Dia Mundial da Religião, mês nacional dos aposentados, mês também do carteiro. Está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se na quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. Bem, neste dia 5 de janeiro de 2023, quinta-feira, a fase da Lua é quarto crescente. Quinto dia do ano, faltando então 360 dias para terminar 2023. Comemorações. Nesta data, comemora-se o dia da criação da primeira tipografia no Brasil e, como eu já falei, é dia de São João Nepomuceno. Indicadores econômicos, vamos a alguns números do mercado para vocês se inteirarem aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá então, salário mínimo válido de janeiro a dezembro de 2023, R$ 1.320. Taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom do Banco Central em dezembro de 2022. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 5,9%. Foi divulgada pelo Banco Central do Brasil em 9 de dezembro de 2022. Vamos a algumas cotações. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. Fechamento dos negócios na quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. O café arábica bebida dura, R$ 965. Arábica bebida Rio, R$ 918. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 675 a saca. É o preço do mercado atacadista, produto em grão. Mercado financeiro em São Paulo, no fechamento, na quarta-feira, dia 4, o dólar fechou em alta de 0,01%, cotado a R$ 5,45. A Bolsa de Valores B3 teve alta de 1,1%, registrando 105.334 pontos. Agora vamos a algumas manchetes da capa do jornal A Tribuna. Eu transmito informações do jornal A Tribuna porque é o único no Espírito Santo que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes nos municípios capixabas. Então vamos lá, vamos aos destaques da capa de quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. Injeção é a aposta dos médicos contra a obesidade. Olha o que tem de gente obeso por aí. Não tá no gibi, hein? Não tá no gibi. Tem muita gente obesa, ainda mais agora com essa apologia à obesidade, né? Pode ficar gordo, não tem problema, gordinhos, gordinhas, né? Tem moda para as pessoas mais cheinhas. E então tem muita gente que às vezes está relaxando, não pode relaxar. Injeção, então, é a aposta dos médicos contra a obesidade. Receitas de drinks com gin para o verão. Corrida para aproveitar o calendário de feriados. Santuário tem 500 jacarés na Serra, Grande Vitória, Espírito Santo. Igor Gaidarghi e Fernando Paulino atuam no projeto Caimã, que promove ações de conscientização e preservação do jacaré de papo amarelo.
Gilmar Ferreira diz, Vitor Pereira pode ir bem no Flamengo, é o novo técnico, mas ele não foi correto com o Corinthians. Turistas deixam até amigos para levar caixa de som à praia. Caixa de som em Praia de Guarapari, é uma legenda de foto aqui. O pessoal gosta de um som, né? Às vezes é alto demais, né? Às vezes, né? Perturba um pouco, tem que saber dosar isso aí, e também depende do horário. Pop.zap é uma coluna de artistas. Maiara faz live nas redes sociais e desabafa sobre o fim do noivado com o cantor Fernando. Foi um livramento, diz ela. 1.826 vagas para estudantes em banco, empresas e repartições. Chances para todos os níveis e bolsas de até R$2.000. Pastor salva dona de casa de ser assassinada pelo marido em Vitória. Novo governo vai mudar leis trabalhistas e aposentadoria. Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, descartou a revogação completa da atual legislação, mas defendeu uma revisão parcial. Proteção de trabalhadores como motorista de aplicativo e da agricultura familiar será prioridade. Bento XVI será sepultado nesta sexta-feira, é a notícia do dia principal, hein, gente? Milhares de fiéis visitaram a Praça São Pedro, no Vaticano, na Itália, desde a segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, a fim de prestar homenagens ao Papa Emérito Bento XVI. O corpo do Papa Josef Ratzinger, nome de batismo do líder católico alemão, foi levado para a Basílica de São Pedro e permaneceu em exposição até a quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. E nesta quinta, dia 5 de janeiro, ocorre o funeral às 9h30, presidido pelo Papa Francisco. Ratzinger faleceu no dia 31 de dezembro de 2022, aos 95 anos de idade, no mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Um casal classificou Bento XVI como a simplicidade da fé. Ele passa mesmo uma simplicidade, uma harmonia, né, uma mansidão, o rosto, a face dele, o semblante, é muito convidativo para uma conversa, né? Aparece aquele paizão amoroso, um grande professor, né? Bento XVI é considerado por muitos como o maior teólogo da atualidade, com um grande número de livros publicados, poliglota, quando veio ao Brasil falou em português, e bastante afável no relacionamento. Bento XVI foi padre, bispo, cardeal, papa, professor e músico, um verdadeiro doutor da igreja, na minha opinião. Renunciou ao posto de papa quando sentiu que sua saúde não o deixaria mais cumprir bem a missão tão importante que é ser o líder da igreja em todo o mundo. Espera-se para breve sua canonização. Ventila-se o prazo em torno de 5 anos. Um resumo aqui das palavras do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, quando tomou posse, porque ele passa a dirigir, a comandar a terceira economia da América Latina, né? E aí, São Paulo é o mais importante estado brasileiro. Já estive várias vezes em São Paulo, gosto muito desse estado que é uma segurança para o nosso país em termos de economia, né? Discurso de posse, então, vamos lá com alguns cortes. A responsabilidade de governar um estado como São Paulo, que se fosse um país seria a 21ª economia do mundo, terceira da América Latina, é enorme, disse Tarcísio de Freitas. Quero expressar gratidão, que é uma forma singular de reconhecimento, gratidão a Deus por revigorar nossas forças, preparar o nosso caminho e conduzir nossos passos sob a sua vontade. Gratidão à minha família, que é a minha fortaleza. Na política, inicio meus agradecimentos, como não poderia deixar de ser, pelo presidente Jair Bolsonaro, que me lançou este desafio, que enxergou que ninguém havia
o que ninguém havia enxergado naquele momento. Quanta ousadia! A montagem do Ministério em 2019 já havia sido ousada. Houve a aposta em técnicos desvinculados de pressões partidárias, padrão que estamos reproduzindo em São Paulo. Aliás, a indicação irresponsável de dirigentes é raiz da ineficiência, da corrupção, do fisiologismo e, por que não dizer, desmoralizam a própria democracia. Olha, palavras fortes estas de Tarcísio Gomes de Freitas, hein? Neste movimento, eu e outros técnicos chegamos ao primeiro escalão do governo federal e nunca nos faltou incentivo, patrocínio, apoio, que foi premiado, no caso da infraestrutura, por leilões de concessão, com modelos inovadores, vitoriosos, em um momento desafiador e por reformas de marcos importantes referendados pelo Congresso Nacional. Expresso ainda a minha gratidão a Felício Ramute, vice-governador de São Paulo, um grande amigo que a política me deu, que em um gesto de grandiosidade abriu mão de seu projeto para caminhar comigo. Gestor experimentado, bem-sucedido por onde passou, trouxe uma densidade ao nosso nome. A Guilherme Afif Domingos, que além de um grande professor, se tornou um amigo e uma pessoa que fez toda a diferença na construção desse projeto. Ao presidente do meu partido, o deputado federal Marcos Pereira, que me acolheu nos quadros do Republicanos. Também agradeço aos presidentes dos partidos que fizeram parte da nossa coligação, em especial ao ex-ministro e futuro secretário do governo, Gilberto Kassab, ao senador Marcos Pontes, deputados, prefeitos, vereadores, amigos que mais uma vez acreditaram em mim e resolveram me acompanhar. Agradeço aos meus 13 milhões e meio de votos dados pelos paulistas que aceitaram e acreditaram no meu projeto. Vamos trabalhar na construção de consenso, de convencimento por meio do trabalho técnico e de transparência, respeitando as diferenças com uma atitude propositiva. Vamos buscar a maioria para realizar programas e manter profundo respeito pelos adversários. O diálogo será importante para aglutinar as bancadas em torno dos interesses do Estado de São Paulo, de forma a suprir uma grande lacuna. Desde a década de 30 do século passado, há um desbalanceamento entre o peso econômico e o peso político. São Paulo precisa ter mais voz. O compromisso com o desenvolvimento, com um Estado que é a locomotiva econômica do país, que merece uma economia dinamizada e aberta, parceira e empreendedora, parceira, melhor dizendo, do empreendedor e da iniciativa privada, mais competitiva e mais integrada internacionalmente. São Paulo pode e deve ser protagonista nos processos de transição energética, líder em economia verde, exemplo de investimentos sustentáveis. Disse ainda Tarcísio de Freitas ao tomar posse no governo do Estado de São Paulo: sabemos que os fluxos financeiros estarão fortemente aderidos aos padrões ambientais. O compromisso é de acionar alavancas do crescimento, o aumento da oferta de energia, a diminuição da carga tributária, a oferta de crédito para micro e pequenos empreendedores, os investimentos pesados em infraestrutura, a capacitação profissional e a digitalização. Mas o crescimento econômico não é um fim em si mesmo. Há uma razão para que persigamos insistentemente o crescimento, o resgate social. Dignidade é uma palavra-chave. Não podemos ficar inertes ao sofrimento cotidiano de
dependentes químicos, amontoados nas cracolândias, insensíveis com a situação de quem não tem abrigo, emprego, futuro. Não podemos achar normal a fome. E em um mundo que dispõe de tanta tecnologia, não podemos tolerar o analfabetismo. Podemos e devemos contribuir para o aumento da oferta de moradia, para a revitalização dos centros urbanos, para a melhoria da mobilidade, para a melhoria do ensino, para a melhoria do serviço de saúde, para o fortalecimento dos programas de transferência de renda e combate à pobreza. Como será bom ver jovens acessando pela primeira vez o mercado de trabalho por meio do Programa Jovem Aprendiz Paulista. Em tempos de 5G, disse Tarcísio de Freitas em sua posse, em tempo de democratização de acesso a dispositivos móveis, precisamos fazer mais com menos, mudar os modelos de prestação do serviço público, usar maciçamente tecnologia em prol do cidadão. Será necessária a criatividade para aumentar significativamente os investimentos em universalização do saneamento básico e ainda assim reduzir tarifas para concluir o Rodoanel com a linha 17, para fazer o metrô alcançar mais pessoas ou para ver ligações ferroviárias saindo do papel, para acabar o que ficou pelo caminho. Hoje é dia de pensar e exaltar São Paulo. Pelo Brasil, faça-se o melhor. Finalizou o novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi um grande ministro do governo Bolsonaro, ministro da Infraestrutura, e foi premiado, sendo eleito governador do maior estado da federação. A população sabe, né, que fez a melhor escolha. Agora, ele falou em saneamento e reduzir tarifas. Em Colatina aumentou tarifa, né? Surgiu agora a taxa ou tarifa de esgoto, então a conta de água e lixo aumentou em Colatina. Só que em alguns locais, neste início de ano, está faltando pressão na água. Tem vez que o Sanear injeta uma pressão enorme, muito grande. E neste início de ano, está com pouca pressão a água nas tubulações da rede, principalmente nas áreas da rua Humberto de Campos e Travessa Jaudate Rachid. É preciso resolver, né? Aí quando ligam, podem colocar pressão demais, estouram boias, não é fácil, né? Tem que ter um controle, né? Um equilíbrio. Ação policial no Espírito Santo. Polícia Civil prende mulher apontada como líder do tráfico de drogas. É isso mesmo. No bairro vilavelense de Ponta da Fruta. Olha, a mulher também liderando o tráfico de drogas. Quem diria, hein? Tempos atrás, uma mulher liderando o tráfico de drogas. Quem diria? Será que é resultado dessas liberdades a todo momento ampliadas para o sexo feminino? É uma opinião aqui, né? É um questionamento. A Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, da Polícia Civil de Vila Velha, no Espírito Santo, prendeu uma mulher, olha só, nova, de 23 anos. 23 anos. Ela é apontada como líder do tráfico de entorpecentes e foi detida durante a operação policial realizada no bairro Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha. Durante a ação, foram apreendidas 3 armas e drogas, além de munições. 3 armas, drogas e munições, hein?
A operação foi realizada após o recebimento de denúncias diversas, informando que o indivíduo estava no bairro de posse de arma de fogo, efetuando disparos em via pública, com o intuito de intimidar os moradores. No local, a equipe avistou 2 indivíduos em atitude suspeita, um na frente de um bar e outro sentado na frente de uma residência, manuseando uma arma. Ao perceber a presença policial, os indivíduos se evadiram. Um tomou o destino em direção a uma área de mata, não sendo possível alcançá-lo. O outro, que estava armado, correu em sentido contrário, pulando vários muros de residências, sendo uma delas a do denunciado, mas não foi localizado. Vamos ver o que diz aqui o delegado que participou, o delegado adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, Christian Weichert. Ele disse que a Polícia Civil chamou pelos moradores de uma dessas residências, em que o suspeito armado pulou o muro, e eles foram atendidos, os policiais. Um morador, ele franqueou a entrada da equipe. Ao ser indagado se ele teria em seu poder ou se estaria guardando algum ilícito para traficantes da região, ele respondeu negativamente e nada foi encontrado no quintal de sua residência. Informação do delegado, né? Ao retornar, a equipe avistou uma mulher saindo do interior da residência ao lado, no mesmo local onde os 2 indivíduos foram vistos inicialmente. Olha, a Polícia Civil continuando com a ação, né? Aí os policiais conversaram com a mulher e ela disse que não morava na residência e foi ali à procura do namorado dela. Mas ele não estava em casa. Diante da suspeita de que o rapaz armado poderia estar nesta casa, foi realizada a busca, sendo possível observar em cima de um colchão, no chão, vários pinos de cor preta que comumente são utilizados para acondicionar cocaína. Olha, gente. O delegado Christian Weichert, continuando com essa informação. E diante da situação, é uma situação de flagrante, né? A equipe de policiais civis entrou na casa e, além dos pinos de cocaína, em um dos quartos foi encontrado crack e também foi encontrada uma mochila com armas de fogo, pistolas, carregadores de pistola e várias munições. Olha só, gente, o que a polícia, continuando com sua ação, ela consegue, né? Por isso que é preciso persistir, perseverar. Na casa também foram encontrados objetos e documentos pessoais da mulher, dando indícios de que ela também residia na casa. Por esse motivo, foi presa em flagrante, acrescentou o delegado. A mulher foi conduzida à nova sede da DHPP de Vila Velha para os procedimentos de praxe. A mulher já tem passagem na polícia por homicídio. Olha, com 23 anos de idade, uma mulher tem passagem por homicídio e é apontada como líder do tráfico de drogas da região. E a Nossa Senhora, hein? Anos atrás, isso aí seria algo assim que estamparia manchete na primeira página de um jornal. Puxa vida, hein? Vamos esperar que ela mude de vida. Tem tempo, né? Com 23 anos, tem tempo. Agora vamos a alguns números estatísticos. Eu gosto de estatística e você. Estudei estatística nos meus tempos de escola. O total de veículos no estado do Espírito Santo soma mais de 2.160.000, segundo dados 2021 informados pelo IBGE. Com área territorial de 46.074 km², a população estimada do Espírito Santo é de 4.108.000 pessoas. Já o Brasil, com área territorial de
8.510.345 km², possui população estimada em 2021 de 213.317.639 pessoas. A fecundidade da mulher brasileira é de 1,76 filho, né? O que é muito pouco, menos de um filho, né? Segundo a estatística, segundo os números da estatística, né? Cada mulher tem menos de um filho, né? Pela estatística. Na verdade, muitas mulheres hoje estão tendo um filho apenas, né? São raros os casos de mulheres com 2, 3, 4, 5 filhos. É um tempo em que a população está sendo reduzida. Isso já aconteceu na Europa, onde existe um número grande de idosos, porque não está havendo grande fecundidade, e acontece no Brasil também. A desocupação, o desemprego, é de 8,7% referente ao terceiro trimestre de 2022. A inflação mensal medida pelo IPCA é de 0,4% referente ao mês de novembro de 2022. Informações úteis para vocês. Corpo de Bombeiros tem o telefone 193, hein? Polícia Militar 190, PRF 191. Temos aqui o telefone da Secretaria de Segurança Pública Estadual, 3636-9937 e 99862-4006. Como eu falo de Colatina, minha cidade base, temos aqui o telefone da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, a CONDEC, 0 operadora 27 99987 8981. Pesquisa informal de preços. Olha, eu comprei a folhinha, o anuário Sagrado Coração de Jesus, não sei se vocês conhecem, é da Igreja Católica, e paguei R$ 17,50. Comprei na Livraria Cordes, Rua Santa Maria, número 357, no centro de Colatina, na região noroeste do Espírito Santo. O telefone é 0 operadora 27 2102 5040. Começou no dia 26 de dezembro e vai até o dia 26 de fevereiro de 2023 a Operação Verão no Espírito Santo. Começou já, está vigendo. Durante esse período, os principais eventos previstos são Réveillon, Carnaval de Vitória, eventos municipais, blocos de carnaval. E outra informação é que, além da Polícia Militar, essa operação contará com a participação da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran, Notaer, Marinha, Setur e Prefeitura. Vamos ver onde vai acontecer a Operação Verão. Região Metropolitana, Vila Velha, Serra, Vitória, Guarapari. Região Norte, Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz e Fundão. Região Sul, Marataízes, Itapemirim, Piúma, Anchieta e Presidente Kennedy. Na região Noroeste, Mucurici, região Serrana, Iuna, Irupi, Bitirama, Muniz Freire e Afonso Cláudio, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Santa Teresa e Santa Leopoldina. Mais informações no telefone 3636-8717. Olha, chances para trabalhar em Colatina você encontra no Cine, a agência do Sistema Nacional de Empregos. Procure o Cine. Vai lá ver as chances para trabalhar. Você que está desocupado, a repartição pública ela intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas, às firmas necessitadas. O telefone é 3721-7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. A conta de água e lixo sobe com nova tarifa em Colatina, hein? Sanear já cobra a tarifa de esgoto, além das tarifas de água e lixo. E contas sofrem aumento significativo. Uma conta residencial com um consumo de 21 metros cúbicos, cujo valor era de R$ 250,99, teve o valor elevado neste mês de dezembro para R$ 309,22.
É um aumento de R$ 58,23. Puxa vida, hein? Já não é um valor baixo esse R$ 250,90. Aí aumenta quase R$ 60. No boleto não consta nenhuma advertência ou informação sobre a medida tomada. Já no boleto do mês 11 de 2022 veio uma informação destacando que a estação de tratamento de esgoto Barbados, na verdade eles colocaram só a sigla ET, já está operando. Em breve iniciará a cobrança da tarifa de esgoto nas faturas de água. E a tarifa foi no mês seguinte, em breve foi no mês seguinte. Tem também uma notícia sobre o tratamento do esgoto e uma audiência pública. O Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, SANEAR, órgão vinculado à Prefeitura de Colatina, informou sobre a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal para apresentar informações referentes ao tratamento do esgoto e o retorno da cobrança da tarifa. O evento foi no fim do ano de 2022. Pois é, uma audiência pública para falar do assunto, né? Praticamente para informar a sociedade, né? É muito difícil mudar uma situação dessa. Vamos falar sobre a ET, Estação de Tratamento de Esgoto de Barbados. Inaugurada em junho deste ano, aliás, do ano de 2022. Então ela foi inaugurada em junho, segundo as informações da Prefeitura e da autarquia que está sob sua responsabilidade. A estação de saneamento faz o tratamento de todo o esgoto urbano do município, beneficiando mais de 125 mil habitantes de Colatina. Eu ainda não passei por aquelas galerias que vão até o Rio Doce para verificar se acabou o mau cheiro, né, se o esgoto realmente deixou de ser lançado no Rio Doce. Na estação de tratamento de esgoto, ET, as águas residuais que retornam de casas, empresas e indústrias do município passam por processos de tratamento antes de retornar ao meio ambiente. Com o serviço em funcionamento, há o impacto ambiental positivo para a bacia, com redução da carga poluidora, fundamental para a revitalização do Rio Doce e dentro de todos os parâmetros de licenciamento ambiental do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, IEMA. Investimento total da obra, que teve aporte de dinheiro internacional, foi de 11 milhões de reais. Bem, agora não adianta também só tratar em Colatina se os outros municípios da bacia do Rio Doce não o fazem, né? Tem que ser em todos os municípios, né? Senão não adianta nada. Porque outros municípios vão poluir, vão jogar o esgoto no rio, então não vai resolver. Os outros municípios também têm que falar da mão forte de Deus. Quando Deus age, como em Sodoma e Gomorra, em que destruiu a cidade, é quando ele não pode deixar o mal crescer indefinidamente. O castiga quando extrapola-se o limite da justiça e aí não tem volta. Nem entre os humanos na terra isso pode acontecer, ainda mais com Deus, né? Ou seja, quando a pessoa começa a praticar muita coisa errada, o mal exagerado é punido com prisão, caso contrário, contamina toda a sociedade. Isso tem uma atualidade muito grande. O Vesúvio soterrou cidades perto de Nápoles nos anos 70 depois de Cristo, também como uma espécie de punição pelo mal praticado. E vem então a pergunta, até quando a justiça de Deus não cairá sobre nós na atualidade? Isto porque há ofensas terríveis a Deus nesse mundo atual, nesse mundo secular, como abortos, eutanásias, ideologia de gênero destruindo a família, movimento feminista agressivo contra a igreja, blasfêmias. Então, a gente fica naquela dúvida, quando é que a mão forte de Deus vai nos atingir também? Apesar de que Deus permitiu aí uma pandemia muito forte, que foi essa do novo coronavírus, né?
Agora, temos aqui também, essas informações são do professor e escritor de mais de 100 livros da história da igreja, Felipe Aquino. Ele fala também sobre liberdade e permissão do mal. O mal não é feito por Deus, ele não é paternalista, nem passa a mão por cima do mal. Deus nos deu inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória para fazer o bem. Se o indivíduo se afasta de Deus, se coloca sob a influência do demônio e o mal acontece, Deus permite. Deus não vai ficar intervindo todo momento, né? Deus, então, permite. Jesus já disse que o demônio vem para roubar, matar ou destruir. Se a pessoa não quer Deus, fica sob a influência do demônio. Ela quer Deus ou não? Quer o bem ou o mal? Quer a verdade ou a mentira? Olha, é uma decisão individual de cada ser humano. Por isso, todos serão julgados. Cada um tem responsabilidade de escolher o bem. E quem escolhe o mal é por culpa própria. O mal irá acontecer e Deus não irá passar o pano. Pois ele é pai, mas não é paternalista. Ou seja, ele corrige o filho que erra. Quem não corrige é que age como paternalista. É aquele pai que acha graça quando o filho pronuncia palavrões, quando a criança quebra as coisas. E assim vai criando uma cobra para mordê-lo posteriormente. Temos também essa visão do acidente, por exemplo, que acontece. Nós todos pertencemos a Deus, mas tem pessoas que não se sentem assim. Deus não quer, por exemplo, que um acidente ou um mal aconteça, mas ele o permite, pois estabeleceu a vida humana por meio de leis. Por que acontece um acidente? Porque houve falhas humanas, possivelmente. O melhor nesses casos é entregar nas mãos de Deus, oferecer-lhe inclusive dores e lágrimas pelo bem das vítimas, pela salvação das almas dos mortos. Tudo nós devemos oferecer a Deus. Sobre amores, tipos de amor. A teologia da igreja explica sobre 3 tipos de amores. Há o amor ágape, filos e o amor eros. Palavras que provêm do grego. O ágape é o amor cristão, o amor da caridade. O filos é o amor da amizade, como 2 pessoas amigas que se amam, se gostam, uma quer o bem da outra. E o eros é o amor do casal unido pelo matrimônio, onde existe a vida sexual também. Cristo, quando fala do amor, trata-se do amor caridade. É o amor de Deus pelo ser humano. Deus caritas est, no latim. Significa Deus é caridade, Deus é amor. A Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina com o padre José Valdeci Romão. Na quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, às 19 horas, haverá celebração eucarística presidida pelo padre José Valdeci Romão. Então é um momento para você começar o ano agradecendo a Deus pelo que recebeu em 2022 e pelo que receberá, ou já está recebendo em 2023. Horário de funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. Olha, a Secretaria Paroquial da Catedral de Colatina funciona nos seguintes dias e horários. Segunda-feira, das 13 às 18 horas. No horário das 8 às 11, o atendimento é oferecido no edifício João Paulo II. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 12 horas. Os telefones são estes: 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Endereço eletrônico da paróquia Santa Clara, bairro São Vicente. É uma paróquia dos franciscanos. instagram.com/paraclara. Telefones da paróquia Santa Clara: 0 operadora 27 99934 5155 e 3722 6249. Fica na rua Ferdinando Xisté, bairro São Vicente, Colatina, mosteiro, onde fica também o mosteiro das Irmãs Clarissas. Aliás, o mosteiro pertence à paróquia, mas fica no bairro vizinho, São Judas Tadeu. Tem missa diariamente no mosteiro, hein?
segunda a sábado às 7 horas da manhã e nos domingos às 8 horas. O telefone diretamente do mosteiro é 0 operadora 27 3721 0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria é do bairro mais importante do município, na zona norte de Colatina, bairro São Silvano. Endereço físico da Paróquia Imaculado Coração de Maria, Rua Orestes Bom Giovanni, número 10. Se você quiser assistir missa lá, quiser visitar, então esse é o endereço, ok? Você pode comparecer pessoalmente. Número 10, Rua Orestes Bom Giovanni, bairro São Silvano. Agora, temos aqui também o site picmaria.com. Telefone 0 operadora 27 99507 2251. Rumo ao Rio de Janeiro. Agora eu quero fazer um resumo aqui da minha aventura no fim de ano e início de ano, no fim de 2022 e início de 2023, no Rio de Janeiro. Minha aventura no Rio, hein? Atenção, no Espírito Santo e no Rio. Eu fiz uma belíssima viagem entre o fim de 2022 e o início de 2023. Valeu a pena, gente. Saí de Colatina na sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022, no fim da tarde, em ônibus da aviação Pret, com destino a Linhares, no norte do Espírito Santo, pois em Colatina não tinha passagem para o Rio, onde cheguei pouco antes das 20 horas. Então, em Linhares, eu estava por volta das 20 horas. Eu paguei R$ 25,95 de Colatina para Linhares. O trajeto foi complicado e demorado, pois há muitos trechos esburacados na rodovia estadual, após as chuvas intensas. Em território linharense, embarquei, por volta das 20h30, para o Rio de Janeiro, capital fluminense, em ônibus da aviação Gontijo, que fazia a linha Itaim, Bahia, a São Paulo, com parada na rodoviária do Rio. Sabe quanto eu paguei para ir de Linhares até o Rio? R$ 291. Cheguei ao Rio às 8 horas de sábado. De sábado, último dia do ano. É uma viagem um pouco cansativa, porque você dorme em bancos, né? Não é fácil você dormir em bancos de ônibus. Eu não gosto, né? Acho que ninguém gosta, mas a gente é obrigado, então a gente faz isso. Então eu cheguei ao Rio às 8 horas de sábado, 31 de dezembro de 2022, e carreguei a bateria do celular no terminal rodoviário até decidir por onde eu seguiria, né? Na verdade, tudo já estava arquitetado na minha mente. Saí então caminhando próximo da área portuária, passando por barracões de escolas de samba, armazéns do porto, ao lado de uma roda gigante enorme, acredito que seja a maior do país, e por muitos turistas. O que me chamou a atenção por volta das 9 horas da manhã é que numa aparente boate gay, ali na área portuária mesmo, havia enorme quantidade de rapazes homoafetivos dentro e do lado de fora, seminus, alguns só com calções colados no corpo, enquanto rolava um som extremamente alto no estabelecimento. Foi impressionante o número de jovens se acariciando em público na área próxima da Praça Mauá, no centro do Rio. Havia preto, branco, amarelo, calvo, cabeludo, baixo, alto, enfim, uma variedade significante de homossexuais masculinos do tipo que frequenta a academia de musculação. Alguns até se abraçavam, manifestavam seu amor carnal ali mesmo na rua, naquela área portuária, ainda bem que não é muito frequentada. Alguns navios turísticos se destacavam pelas suas dimensões, estruturas e belezas, vários andares, muita gente dentro curtindo férias, provavelmente, música no ar. Tinha um navio com várias orquestras, muita música mesmo. Interessante
aquele navio. Passeios, agitação, guias turísticos e visitantes estrangeiros. Era realmente um clima de fim de ano, o sábado, dia 31 de dezembro. Fui até a Igreja da Candelária, que estava fechada, e tirei algumas fotografias do lado externo. Depois fui a Lapa, onde consumi água mineral gasosa e comi pão de forma adquirido num supermercado local lotadíssimo. Olha, eu devo ter ficado uma meia hora na fila. Fora dos supermercados, os produtos estavam caríssimos, praticamente o dobro ou o triplo do preço. Passei também por uma feira de produtos agrícolas e diante do quartel do Exército, na Central do Brasil, onde brasileiros permaneciam mobilizados em favor da moralidade pública e contra a corrupção, demonstrando sua discordância com o processo e resultado eleitoral para presidente da República no pleito de novembro de 2022. Depois disso, eu fui reservar um quarto de hotel para passar a noite, e a noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2023. Né? Verifiquei alguns estabelecimentos que já conhecia e acabei optando por um deles, com apenas cama de solteiro para pernoite. Após pagar a diária, deixei objetos no quarto e fui a Niterói, atravessando a Baía de Guanabara, nas já conhecidas barcas Rio-Niterói. Quem vai ao Rio é bom para passear um pouco nessas barcas, né? O cartão estava custando R$ 7,70. Na orla niteroiense, caminhei pelo calçadão e fui a um shopping, onde adquiri comestíveis. O que chamou muito a atenção, tanto no Rio quanto em Niterói, foi o número de moradores de rua que existem em praticamente todas as calçadas e esquinas, muitos dos quais sempre pedindo algo aos transeuntes, ou a quem está no carro também. Olha, é um quadro triste, mostrando o mal que o entorpecente faz às pessoas, pois grande parte delas foi levada a esse fim pela drogadição, tanto homens como mulheres. Ao retornar de Niterói, também pelas barcas, fui para o hotel e dormi por volta das 21 horas. No domingo, dia 1º de janeiro de 2023, deixei o quarto pouco depois das 8 horas e fui fazer mais uma caminhada, passeando pelo centro, Cinelândia, Lapa, Catete, Glória, Largo do Machado, Flamengo, Botafogo, e cheguei até Copacabana. Tudo isso aí na caminhada, hein? A maioria dos estabelecimentos comerciais estava fechada, salvo alguns bares e lanchonetes e um bom número de farmácias. Em 2 hotéis apreciei o valor da diária nas imediações do Catete. Havia um que oferecia apenas o quarto para solteiros sem ventilador para pernoite por R$ 60 e outro com ar-condicionado por R$ 200. Me lembro até do nome do hotel, Riazor. Passei pela Igreja Católica Nossa Senhora Mãe da Divina Providência e assisti à liturgia eucarística na mesma região. Na rua Marquês de Abrantes, entre Flamengo e Botafogo, me direcionei mais para a Orla e fui direto para Copacabana, passando pela Igreja Imaculada Conceição de Nossa Senhora, edifício da Fundação Getúlio Vargas, diante da sede do Clube Botafogo Futebol e Regatas, túnel do Leme e, enfim, praia de Copacabana. Fiquei boa parte da tarde no bairro mais importante do Rio, mais famoso, né? Caminhando principalmente pelas avenidas Princesa Isabel, Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana. Fui até bem pertinho do mar, mas não cheguei a cair na água não, apesar de quase fazer isso. Do meio da tarde para o fim, retornei para a Lapa e o centro do Rio, onde tomei água gasosa e me alimentei, me dirigindo logo em seguida para a rodoviária, né, observando o movimento constante de VLTs, que são pequenos trens, denominados veículos leves sobre trilhos, nos quais a passagem custa pouco mais de R$ 4,00, se não me engano. Eles circulam pela Avenida Rio Branco, Praça 15, Praça Mauá, área portuária e outros pontos cariocas.
Embarquei num ônibus da aviação Águia Branca às 20 horas, de volta a Colatina com passagem pré-adquirida por R$ 273,18. O ônibus semileito de 2 andares chegou a Grande Vitória no meio da madrugada de segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Quando acordei e observei a quantidade enorme de semáforos que tem nas ruas, gente. Não é a primeira vez que eu verifico isso, não. Era uma paradeira só do ônibus, sem necessidade. A cada luz vermelha, num horário em que não havia ninguém atravessando nas faixas. Eu acho aquilo uma coisa de nécio até. Parar o ônibus numa passarela, numa faixa, que não tem ninguém atravessando, e o ônibus fica parado, com sinal vermelho, de madrugada, sem necessidade. Meu Deus do céu! Só nesses sinais luminosos, acho que o veículo gastou cerca de 1 hora, mais ou menos. Poderiam instalar sensores, a fim de liberar o sinal quando fosse desnecessária a luz vermelha para veículos. A parada a todo instante irrita passageiros e motoristas, muitos dos quais, notadamente de carros menores, seguem viagem mesmo com o sinal fechado, né? Durante a madrugada, quando não tem ninguém. Eu acho que é a atitude correta, mas não. Aí tem que ver se a lei permite, eu não sei. Havia uma época em que parece que permitiam passar pelo sinal. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas,
A moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura, o governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado, lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal, ao Auxílio Brasil agora de R$600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, há ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.